física. A gente vai iniciar agora a terceira aula de cinemática e a gente vai falar de um conceito fundamental que é o movimento uniforme. O movimento uniforme, ele tem algumas informações implícitas nele. Então, o que a gente precisa saber? Inicialmente, como a gente pode definir o movimento uniforme? É quando o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso significa? Velocidade constante. O que é um movimento com velocidade constante? É um movimento onde o móvel, aquele objeto que está se deslocando, mantém a mesma velocidade em todo o percurso. Ele começa com uma velocidade, mantém essa mesma velocidade até o final. Esse movimento uniforme ele é muito teórico. Nas questões ele é muito comum, mas agora, se você pensar no mundo real mesmo, é possível a gente andar numa avenida em movimento uniforme? Em algum caso específico, dependendo do trânsito, até é possível. Mas na rua normal não, porque geralmente tem um quebra-mola, tem um sinal de trânsito, tem um buraco, tem que desviar, tem que parar. Então no dia a dia é difícil um objeto manter um movimento uniforme, ou seja, se deslocar o tempo inteiro com a mesma velocidade. Mas na física esse é um conceito muito importante que vai ser usado inclusive lá no magnetismo, quando a gente for falar de força magnética e outras coisas. Então, o que a gente vai ter inicialmente? Movimento uniforme significa um movimento com velocidade constante. Agora, eu disse que tinha informações implícitas nesse conceito de movimento uniforme, e é sobre isso que a gente vai falar. A primeira coisa é que a velocidade é constante. Isso aí é a chave, é o principal ponto. Agora, essa informação gera outra. Quando eu digo que a velocidade é constante, implicitamente eu estou dizendo outra coisa. E o que é isso? A aceleração é zero, nula, não tem aceleração. Ou seja, um objeto que se desloca em movimento uniforme, ele tem velocidade constante. Ou seja, consequentemente, ele não tem aceleração. Por quê? Porque a aceleração ela só existe para uma coisa. A razão da existência, a razão da vida da aceleração é só uma. Qual é? Alterar a velocidade. Então a aceleração ela existe ou para aumentar a velocidade ou para diminuir a velocidade. Se no movimento uniforme a velocidade não muda, significa que não tem aceleração. Pensa comigo, quando você chega para alguém, essa pessoa está fazendo alguma coisa e você fala, cara, acelera aí. O que você quer dizer? Faz mais rápido, aumente a velocidade. Ou, se alguém chegar falando muito rápido, você vai dizer, calma aí, desacelera. Significa o quê? Fale mais devagar, diminua a velocidade. Então, quando você tem uma aceleração ou uma desaceleração, a velocidade vai ser alterada. Ou ela vai aumentar ou vai diminuir. No caso do movimento uniforme, como a velocidade é constante, não temos aceleração. Isso é muito importante. Geralmente as questões simplesmente falam, um móvel se desloca em movimento uniforme. Só fala isso. O que ele quis dizer então? Que a velocidade desse móvel é constante e que a aceleração dele é zero. Muito importante. Agora, o caso específico de movimento uniforme que a gente vai trabalhar aqui, que é muito comum, é o movimento retilíneo uniforme. O que muda nisso? O MRU. Esse retilíneo significa agora que a trajetória vai ser em linha reta. Então, quando você lê numa questão e fala movimento retilíneo uniforme, o que isso quer dizer? Que a velocidade é constante, que a aceleração é zero e que a trajetória é retilínea. Então, um objeto pode simplesmente estar caindo, um objeto pode ser lançado para cima na vertical, ou ele pode estar se movimentando na horizontal, bem retinho. Tá bom? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante,
aceleração zero e trajetória retilínea. Fica com isso, ok? Para a gente finalizar, a gente tem que falar da equação horária do movimento uniforme. A equação horária, também pode ser chamada de função horária, é a fórmula do movimento uniforme. Na verdade, ela não é uma fórmula nova. Se você assistir um vídeo aí sobre velocidade média, você vai lembrar dessa equação aqui. Que a velocidade é ΔS sobre ΔT. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fórmula e dar só uma mexida nela para transformar na equação horária do movimento uniforme. Tá bom? Então vamos lá. Lembra que ΔS sobre ΔT, delta na física é variação, final menos inicial. Então ΔS é posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Mas é muito comum nas questões, não são em todas, mas na grande maioria, o tempo inicial é zero. O tempo inicial coincide com o início do cronômetro. Então, na absoluta maioria das questões, o tempo inicial vai ser zero. Consequentemente, a gente elimina esse T0 da equação. Não vai ter T0. Por quê? Porque o tempo inicial é zero. Então, a equação vai ficar dessa fórmula. A velocidade é S menos S0, posição final menos posição inicial, sobre o tempo. Lembrando que o tempo inicial a gente tirou porque ele é zero. Usando matemática, o que a gente vai fazer? Ó? O T que está no denominador, à direita da igualdade, ele vai passar multiplicando o V. Então, a equação vai ficar dessa forma aqui. V vezes T é igual a S menos S0. Só para a gente melhorar a aparência dessa equação, esse S0 que está negativo, a gente pode jogar ele para o outro lado e ele passa positivo. Então a gente finaliza com a equação nesse formato aqui. Essa é a equação horária do movimento uniforme ou função horária. Tá bom? Algumas pessoas gostam de chamar ela de fórmula do sorvete. Sorvete. Se você me perguntar, particularmente eu não gosto muito desse negócio. Mas se te ajuda, essa daí é a fórmula do sorvete. Tá bom? Então, para a gente finalizar, quais são as informações cruciais do MRU, do movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante, a aceleração é zero, a trajetória é retilínea e só existe uma fórmula. Tá bom? Lembre-se, em qualquer questão de MRU, questão básica, é claro, a única fórmula que você vai utilizar é essa. Tá bom? Fica ligado. Lembra de deixar seu comentário, deixar seu like, se inscreva e qualquer dúvida ou sugestão, coloque nos comentários que eu leio e respondo todos na medida do possível. Beleza, galera? Vamos detonar a física.